Muito bom dia a todos. Vamos então dar início ao primeiro Tax Webinar da KPMG Angola. Começando pelas apresentações, o meu nome é Gustavo Amaral, sou Associate Partner do Tax Department da KPMG e vou ser um dos oradores na sessão de hoje. Vamos também contar com a presença do meu colega Luís Reis, Tax Director da KPMG, que será responsável pela apresentação de alterações ao imposto industrial. Vai também participar a minha colega Sara Albino, Manager do Departamento de Personal Advisory Services, que abordará as principais alterações ao Código de IRT. Depois da intervenção dos meus colegas, eu falarei então do novo Código do Imposto Predial e também das alterações ao Código Geral Tributário. Ainda antes de passarmos à agenda da nossa sessão, queria deixar apenas a nota que a informação divulgada neste webinar é de natureza genérica e ninguém deve tomar decisões pessoais ou profissionais com base na mesma, sem a necessária assistência técnica especializada que analise a situação concreta. Muito bem, começaremos então com o imposto industrial, como referi, será apresentado pelo meu colega Luís Reis, depois a Sara falará do IRT e de seguida eu falarei do imposto predial e do Código Geral Tributário. Aproveito para informar que poderão ir colocando as vossas questões ao longo da apresentação, utilizando o chat que se encontra à direita nos vossos ecrãs, mas naturalmente uma questão de eficiência na gestão dos 60 minutos que temos para o nosso webinar e que tentaremos cumprir de forma rigorosa, reservamos os últimos 10, 15 minutos, eventualmente, para responder às vossas questões. Sem mais demoras, vamos então começar com o imposto industrial. Luís, podes começar, por favor. Muito bom dia a todos. Vamos então falar das principais alterações ao Código do Imposto Industrial. As alterações são múltiplas e variadas. Nesta sessão focaremos aquelas que nos parecem mais relevantes e que deverão merecer a vossa atenção de futuro. A primeira grande alteração ao nível do Código do Imposto Industrial é a substituição dos anteriores grupos A e B de tributação por dois regimes de tributação, o regime geral e o simplificado. O regime geral, de certa forma, herda as regras que faziam parte do grupo A de tributação. Ao nível do regime simplificado, não se passa exatamente a mesma coisa e como veremos de seguida. Essencialmente, dentro do regime simplificado ficarão todos os contribuintes que estejam sujeitos a imposto industrial e que estejam também abrangidos pelo regime de não sujeição do IVA, ou seja, que tenham um volume de negócios inferior ou igual a 250 mil dólares anuais. Existem também outras exclusões que tiram alguns contribuintes que possam ter este volume de negócios inferior a 250 mil kwanzas anual, que retiram-no também dentro do regime simplificado. Dentro do regime geral estarão todos os outros contribuintes que não sejam enquadráveis no regime simplificado. Embora o regime simplificado não seja, provavelmente para muitos de vós, o regime mais relevante ou o regime com o qual trabalham habitualmente, achámos ainda assim importante fazer um overview daquilo que serão as principais regras e a principal lógica deste regime simplificado. Portanto, este regime simplificado poderá ter três tipos de contribuintes. Contribuintes que, não obstante ter um volume de negócios inferior a 250 mil dólares, têm ainda assim contabilidade organizada de acordo com os normativos contabilísticos aplicáveis e, relativamente a estes contribuintes, serão aplicáveis as regras do regime geral. Ou seja, a matéria coletável é apurada com base no resultado contabilístico, depois ajustado para efeitos fiscais, de acordo com as regras que estão previstas no Código do Imposto Industrial e em outra legislação aplicável. Teremos depois contribuintes que, não tendo contabilidade organizada de acordo com o normativo contabilístico propriamente dito, terão uma contabilidade simplificada ou livre de registro de compras, vendas e prestações de serviços. Nestes casos, a matéria coletável destes contribuintes corresponderá a todos os proveitos ou ganhos obtidos, com a particularidade de ser possível a dedução de 30% dos custos incorridos. Na evento que este será o segundo caso, na eventualidade dos contribuintes não terem contabilidade simplificada ou livre de registros, a matéria coletável será essencialmente a mesma, portanto, o volume total de vendas e serviços prestados e na impossibilidade de as obter outras bases aqui previstas nos slides. A grande diferença, ou essencialmente a diferença, é que não existe possibilidade de dedução dos custos incorridos, de quaisquer custos incorridos com a sua atividade. Okay?
Importante também referir que a liquidação do imposto far-se-á através da apresentação, da apresentação anual do modelo de declaração simplificada ou do livro de registro de compras, que terá que ser feito até o último dia útil do mês de abril do ano seguinte. Okay? Relativamente ao regime geral, que é aquele que traz diferenças mais significativas e diferenças que nos parecem merecer uma grande, ou dedicar algum tempo. Continua a manter-se a mesma lógica do anterior grupo A, ou seja, o resultado fiscal é apurado com base no resultado contabilístico ajustado para efeitos fiscais. Portanto, tudo o que não esteja excepcionado para efeitos fiscais e esteja registado de acordo com o normativo contabilístico prevalece para efeitos fiscais, mas dentro desta lógica foram introduzidas várias alterações. Desde logo, a não aceitação para efeitos fiscais ou a não relevância para efeitos fiscais das diferenças de câmbio positivas ou negativas que não sejam realizadas. O que isto quererá dizer, essencialmente, é que a consideração para efeitos fiscais das perdas que os contribuintes têm cambiais apenas ocorrerá no momento em que essa diferença de câmbio, esse ganho ou perda cambial se materialize. Ou seja, pegando num exemplo simples, uma determinada fatura relativa a um fornecedor não residente, habitualmente é reavaliada cambialmente todos os anos, tendo em consideração a desvalorização do Kwanza, tem vindo a gerar um conjunto de custos. Esses custos até agora eram, regra geral, aceitos para efeitos fiscais desde que devidamente documentados. A partir de agora, a partir do exercício 2020, essas diferenças de câmbio não realizadas, portanto, que resultam da reavaliação da posição em balanço dessa responsabilidade, desse passivo ou eventualmente ativo em moeda estrangeira, esses ganhos ou esses custos deixam de ser relevantes para efeitos fiscais. O que nós entendemos, embora tal não resulte expressamente da letra da lei, é que no momento em que a diferença de câmbio se materialize, será possível ir recuperar o efeito fiscal das perdas ou dos ganhos que foram registados em exercícios anteriores, enquanto diferenças de câmbio não realizadas, e transportando esse efeito, recuperando esse efeito no momento em que a diferença de câmbio efetivamente se realiza. Okay? Parece-nos que de facto a AGT terá que esclarecer se de facto esta interpretação que fazemos é verdadeira, ou seja, que será possível recuperar no momento em que a diferença de câmbio se efetivamente realize, que é possível recuperar tudo o que foi, entre aspas, acrescido em anos anteriores, sendo certo que essa recuperação desse efeito fiscal terá que ser muito bem documentada e, portanto, o contribuinte terá que ter um registro de todos os montantes que foi desconsiderando para efeitos fiscais relativamente a diferenças de câmbio, para que no momento em que a diferença de câmbio se materialize, seja então possível recuperar esse efeito. Uma segunda alteração tem a ver com a tributação autónoma de despesas confidenciais, em que até agora a tributação autónoma acontecia por um acréscimo ao lucro tributável, portanto o lucro tributável era ajustado pelo custo que não se mostrava dedutível para efeitos fiscais, mas essa adição ao lucro tributável era majorada em 30% ou em 50%. A partir de agora, esse ajustamento deixa de ser feito ao lucro tributável e passa a ser uma adição à coleta. Portanto, isto significa que um contribuinte que esteja em situação de prejuízo, ainda assim terá sempre que pagar tributação autónoma caso tenha registado despesas confidenciais. Isto é uma alteração bastante relevante. Ao nível das amortizações, a principal alteração, ou a alteração mais relevante, tem a ver com o limite fiscal das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, em que existia um limite fiscal de 7 milhões de kwanzas, esse limite é elevado para os 20 milhões de kwanzas. Também ao nível das reservas de reinvestimento, do benefício fiscal às reservas de reinvestimento, existiram várias alterações. Desde logo o facto de apenas os investimentos afetos à atividade produtiva serem relevantes para efeito deste benefício fiscal, e, portanto, anteriormente também estava previsto que também os investimentos em atividades administrativas eram elegíveis para este efeito,
deixa de existir. Há também uma reformulação dos elementos a juntar ao requerimento a apresentar até ao último dia de fevereiro do ano seguinte, para efetuar o pedido à AGT para que exista este benefício das reservas de investimento. Outra alteração também particular é que a dedução desse benefício fiscal, que anteriormente estava limitada a 3 anos, passa a poder ser feito em 5 anos, mas, em contrapartida, a majoração ou o cálculo desse benefício, que anteriormente correspondia a 50% do montante reinvestido, desta feita passa a ser de 40% caso o investimento ocorra na província de Luanda, os municípios de Lubito e outras capitais de província, que passa a 40%, sendo que nos investimentos em outros locais que não estes, a majoração ou a consideração fiscal passa a ser de 80%. Outra alteração também particular tem a ver com os rendimentos sujeitos a imposto sobre a aplicação de capitais e a imposto predial. As regras que estavam previstas, ou a letra do artigo 47 do Código do Imposto Industrial, previa uma limitação à dedução dos rendimentos que estavam sujeitos a IAC e imposto predial, e essencialmente diziam que esta dedução de rendimentos que estavam a ser tributados em outros impostos, IAC e IPU, na altura IPU, agora IP, e que, portanto, não poderiam ser objeto de dupla tributação, não podiam ser tributados simultaneamente em sede de IAC e depois em sede de imposto industrial, e, portanto, cabia expurgar da base de incidência de imposto industrial estes rendimentos. A regra do artigo 47 previa que essa dedução não pudesse gerar prejuízo fiscal. O que é que isto significava? Significava, na prática, que um contribuinte que já tivesse em prejuízo fiscal não podia operar qualquer dedução, em termos práticos. Significava também que um contribuinte, ainda que tivesse em posição de lucro tributável, a dedução seria sempre limitada ao valor do lucro tributável, nunca podendo gerar prejuízo fiscal. A AGT, informalmente e até em respostas a alguns contribuintes, já vinha afirmando que esta limitação não deveria ser aplicada, contudo a letra da lei nunca tinha sido alterada. Foi agora alterada e, portanto, a partir de agora, a dedução deixa de estar limitada pela impossibilidade de gerar prejuízos fiscais. Outra alteração também particular tem a ver com o facto de estar agora expressamente prevista a aplicação subsidiária das regras de preços de transferência, mesmo para contribuintes que não sejam considerados grandes contribuintes. Portanto, a obediência ao princípio de plena concorrência, ao Arm's Length Principle, passa agora a estar expressamente previsto para todos os contribuintes. Outra alteração também particularmente relevante, tem a ver com o prazo de reporte dos prejuízos fiscais. Estes prejuízos fiscais podiam ser reportados, um prejuízo fiscal depurado num determinado exercício poderia ser deduzido à matéria coletável dos 3 exercícios seguintes, passa agora a poder ser deduzido à matéria coletável dos 5 exercícios seguintes. Portanto, isto é uma boa novidade, permite um maior tempo para a recuperação dos prejuízos fiscais. Por outro lado, ao nível das deduções à coleta, das liquidações provisórias sobre as vendas e sobre as prestações de serviços, que estão previstos respectivamente nos artigos 66 e 67 do Código do Imposto Industrial, deixa de existir limite temporal para a sua dedução. Anteriormente, esta dedução estava limitada ao prazo de caducidade do direito à liquidação, portanto, ao prazo de 5 anos. O que é que isto significava? Que retenções na fonte que eu não deduzisse no próprio exercício, podia deduzir nos 5 exercícios seguintes. A partir de agora não existe esta limitação. Portanto, estas retenções na fonte, ou até as liquidações provisórias sobre as vendas, podem ser deduzidos sem qualquer limite temporal. Contudo, da letra da lei, parece, e eu digo isto com bastante cautela, parece que a dedução nos exercícios seguintes, portanto, a dedução em exercícios que não no próprio exercício, portanto, o carry forward destas liquidações provisórias sobre as vendas e prestações de serviços, aparentemente passa a estar condicionada a uma autorização prévia da AGT. É a leitura que fazemos das normas, embora me pareça que a administração tributária terá que vir clarificar também esta matéria,
porque não nos parece que a AGT tenha capacidade para dar resposta a todos os pedidos de contribuintes que digam, olha, eu não deduzi determinada retenção na fonte no próprio exercício por insuficiência de coleta e eu quero deduzi-lo nos exercícios seguintes, por favor, deem-me esta autorização para deduzir nos exercícios seguintes. Não nos parece que a AGT tenha capacidade de resposta, até porque, para que a AGT autorize esta dedução nos exercícios seguintes, seguramente quererá fazer algum tipo de inspeção, algum tipo de verificação. E, portanto, este é um aspecto que deverá ser tido em consideração pelos contribuintes, mas também pela própria AGT. Ou seja, deverá haver algum esclarecimento sobre a forma como esta aparente necessidade de autorização prévia será operada em termos práticos. E este é um tema bastante relevante. Para além das alterações à matéria coletável do regime geral, houve também alterações às taxas de imposto. E aqui temos duas boas novidades e uma má novidade. A boa novidade é que a taxa geral de imposto é reduzida de 30% para 25%, e que a taxa que era aplicável a rendimentos provenientes das atividades de explorações agrícolas, pescatórias, etc., passam de 15% para 10%. Isto, de facto, são boas novidades. Contudo, houve um agravamento de taxa para os rendimentos que sejam provenientes de atividades do setor bancário, seguros, operadoras de telecomunicações e empresas petrolíferas angolanas. E esta taxa de imposto aumenta de 30% para 35%. E, portanto, aqui não é de todo uma boa novidade. Uma dúvida que pode aqui surgir é a partir de que momento é que estas taxas produzem efeitos. A primeira nota que se deve ser dada sobre este tema é que a lei que promove estas alterações ao Código do Imposto Industrial não prevê qualquer regime transitório, portanto há uma ausência de esclarecimento sobre como funcionará ou a partir de que momento é que estas taxas serão efetivamente alteradas. O que nos parece é que, sendo o facto tributário para efeitos de imposto industrial ficcionado como 31 de dezembro do exercício, ou seja, o momento final do exercício fiscal, parece-nos que estas taxas serão aplicáveis à totalidade do exercício de 2020. Só chamar a atenção para que, se existir um determinado contribuinte que desenvolva atividades que sejam tributadas a diferentes taxas, a aplicação das taxas em função da natureza dos rendimentos dependerá necessariamente do apuramento da matéria coletável por centro de custos, ou seja, o contribuinte terá que estar em condições de demonstrar qual é que é, por exemplo, a matéria coletável da atividade agrícola e qual é que é a matéria coletável de uma outra qualquer atividade. Outro aspecto também bastante importante tem a ver com o regime especial de tributação dos serviços acidentais. Existiram duas alterações a este regime especial. Uma alteração que nos parece pouco material, que tem a ver com a alteração da base de incidência. Anteriormente, os pagamentos de serviços a fornecedores não residentes que não excedessem os 20 mil kwanzas estavam dispensados de retenção na fonte. A partir de agora, deixam de estar dispensados e, portanto, passam a estar efetivamente sujeitos à retenção na fonte. Mas, de facto, aqui a pior notícia é que a taxa de retenção na fonte é incrementada de 6,5% para 15%. Okay? Isto terá um impacto bastante significativo na contratação de prestações de serviços por parte de fornecedores não residentes, porque habitualmente estes fornecedores residentes querem assegurar um determinado rendimento líquido de impostos. Isto poderá, de facto, significar um incremento do custo da aquisição destes serviços junto de fornecedores não residentes. Dois aspectos a referir relativamente a esta matéria. O primeiro é que esta taxa de 15% se aplica unicamente a pagamentos a fornecedores não residentes. Ou seja, a taxa de retenção na fonte aos pagamentos de fornecedores de serviços residentes continua a ser 6,5% e não há alteração relativamente a essa taxa. Esta nova taxa de 15% é unicamente aplicável a pagamentos a fornecedores de serviços não residentes. Okay? Deixar isto bem claro. Um outro aspecto que também poderá ser aqui interessante perceber é de que forma esta taxa de 15% poderá ser atenuada por via da aplicação
de um acordo de dupla tributação que tenha sido celebrado por Angola. Nomeadamente o ADT celebrado entre Angola e Portugal, que prevê uma taxa de retenção na fonte de 5% para os honorários por serviços técnicos e uma dispensa de retenção na fonte para os restantes serviços, não serviços técnicos. Okay? Há um conjunto de aspectos aqui a ter em consideração, desde logo o cumprimento de um conjunto de obrigações declarativas que têm que ser cumpridas em momento anterior ao facto tributário, neste caso ao pagamento, nomeadamente a obtenção da declaração de conformidade devidamente preenchida e reconhecida e carimbada pela AGT, o que, diz-nos a prática recente, não tem estado a ser muito fácil de obter junto à AGT, mas acreditamos que à medida que o tempo passe, também se torne mais fácil o cumprimento destas regras. Por fim, tentando terminar aqui brevemente as alterações ao Código do Imposto Industrial, referir um aspecto bastante importante, que o regime de neutralidade fiscal aplicável às operações de fusão e cisão, que anteriormente estava limitado aos grandes contribuintes, passa a estar aberto a todos os contribuintes, e isto vai facilitar bastante a reestruturação de grupos empresariais, reestruturações estas e reorganizações estas que muitas vezes por motivos fiscais não eram efetivadas e que a partir de agora existe essa liberdade. Outro aspecto também muito importante que tem a ver com o prazo de liquidação e pagamento. O prazo de liquidação e pagamento passa a ser o último dia útil do mês e não o último dia do mês. E isto poderá, para os contribuintes menos precavidos, gerar situações de multa e de juros que não são de todo desejáveis. Para além disso, ao nível das obrigações declarativas também existiram várias alterações. Desde logo, a obrigatoriedade da apresentação da demonstração de fluxos de caixa juntamente com a modelo 1. Anteriormente havia a opção de submissão dos anexos à modelo 1 de imposto industrial por meios eletrónicos. A partir de agora passa a existir o dever e não apenas a opção. Uma alteração que nos deixa curiosa é o facto de deixar de ser obrigatória a entrega do relatório e parecer do período contabilístico juntamente com o modelo 1, é algo que até nos surpreende bastante. E também, por fim, naquela situação que vos referi há pouco, de quando são aplicáveis várias taxas de imposto, a necessidade de entregar juntamente com o modelo 1 o apuramento em matéria coletável por categorias de rendimento, de forma a que seja possível a aplicação das diferentes taxas. Ao nível das penalidades, a mensagem geral é que houve um aumento geral das penalidades aplicáveis. Dando-vos um exemplo, no caso da não entrega da modelo 1, ou não entrega atempada da modelo 1 de imposto industrial para o regime geral, anteriormente a penalidade era de 300 mil kwanzas, que depois era elevada para o dobro. Estes 300 mil kwanzas passam para 600 mil kwanzas. Portanto, são várias alterações a este código, alterações que vão demorar algum tempo a digerir e a entender o seu pleno alcance, mas que naturalmente a KPMG estará disponível para apoiar os seus clientes nestas matérias e, portanto, a mensagem que quero deixar é que estaremos aqui para vocês. Muito bem, Luís, obrigado pela tua apresentação. Aqui há a reter boas e más notícias, não é? Portanto, temos boas e más notícias. Boas notícias, temos o alargamento do prazo dos prejuízos fiscais, que passa para 5 anos. Temos as boas notícias também conjugadas ao mesmo tempo com más notícias de eliminação do prazo de dedução das deduções à coleta. Portanto, tínhamos o prazo de 5 anos e, à partida da leitura que fazemos da lei, esse prazo foi eliminado e, portanto, deixou de haver um limite para a dedução à coleta das liquidações provisórias e a retenção na fonte que não possa ser deduzida num prazo anteriormente que era de 5 anos. Temos uma má notícia que tem um impacto muito significativo que diz respeito às diferenças de câmbio. Portanto, esta alteração no regime das diferenças de câmbio aceitas para efeitos fiscais pode vir a ter, e nós antecipamos que venha a ter, um impacto muito significativo num número bastante grande dos nossos clientes, porque estamos a falar de diferenças de câmbio que estão associadas a pagamentos ao exterior, sendo certo que esses pagamentos
ao exterior não são facilmente executáveis e, portanto, nós podemos ter no resultado contabilístico um determinado efeito que depois para efeitos fiscais não será aceito. Portanto, isto é algo que tem que ser devidamente escalpelizado, devidamente aprofundado para perceber o impacto que nós antecipamos que seja grande nas empresas angolanas. Depois, uma boa notícia também para alguns contribuintes, pelo menos, que diz respeito à taxa de imposto, portanto, com a redução de 30% para 25%, que nós, como referiste, entendemos que será aplicável a todo o exercício 2020. A má notícia para os fornecedores não residentes, que passam a ter uma retenção na fonte a sofrer uma retenção na fonte de 15%, mas pode-se conjugar eventualmente aqui, conhecendo nós as relações históricas entre Portugal e Angola, havendo um acordo para evitar a dupla tributação entre Portugal e Angola, podemos fazer e devemos fazer uso desse acordo para evitar a dupla tributação para reduzir essa taxa de 15% para 5% ou eventualmente até dispensar de retenção na fonte do pagamento de serviços. Eu falo apenas do acordo com Portugal, entre Angola e Portugal, porque é efetivamente o único que já está em vigor. Há um outro acordo com os Emirados Árabes Unidos, mas ainda depende da formalização ou da concretização do processo por parte dos Emirados Árabes Unidos para que o acordo para evitar a dupla tributação esteja em vigor com esta jurisdição. Dito isto, vamos então passar à apresentação das alterações ao código do IRT, que será feita pela minha colega Sara Albim. Sara, podes começar, por favor. Olá, muito bom dia. Eu vou-vos então falar um pouco acerca das alterações ao código do IRT. Esta lei agora publicada em julho vem revogar os diplomas que também tinham consagrado algumas alterações ao código do IRT em abril e setembro do ano passado, tendo em vista aqui a correção de algumas desigualdades e de alguma distribuição da riqueza e do rendimento, mas algumas das estavam publicados no ano passado mantêm-se agora também ao abrigo deste novo diploma. A entrada em vigor estava prevista para o dia 21 de agosto. No entanto, de acordo com aquilo que já foi uma nota da Administração Geral Tributária, e por se tratar aqui de um facto tributário de formação sucessiva, então todos os rendimentos que sejam obtidos no mês de agosto deverão ainda ser tributados de acordo com a lei atual e apenas os rendimentos pagos a partir do mês de setembro, do dia 1 de setembro, devem então seguir esta nova lei e estas novas alterações. Vamos então ver também aqui um bocadinho quais foram as principais alterações ao nível do código do IRT. Vamos falar aqui daquelas que mais se destacam pela sua relevância, começando desde logo pelo alargamento da base de incidência contributiva. Portanto, pretendeu-se aqui alargar a base de incidência, desde logo clarificando aquilo que é o conceito de remuneração acessória. Portanto, neste momento, para além da remuneração principal, fica então expresso que todos os direitos, benefícios ou regalias que sejam recebidos pela contrapartida da prestação do trabalho devem ser sujeitos a tributação, independentemente daquela que seja a designação que lhe seja atribuída. O código até então fazia referência às remunerações acessórias, no entanto, não estava explícito o que é que se deveria enquadrar nesse conceito. No entanto, agora está claro que qualquer acréscimo ao património portanto, do contribuinte, seja ele de caráter patrimonial ou financeiro, deve então constituir base de incidência para efeitos de IRT. Ainda nesta ótica, neste sentido de alargamento
das remunerações tributáveis. Este diploma vem agora dizer que as gratificações de fim de carreira e as gratificações de férias e subsídio de Natal, que já tinham no fundo sido alteradas com as leis que foram publicadas em abril e setembro do ano passado e que até então não eram sujeitas à tributação e passaram a ser, portanto agora mantêm-se como parte da base de incidência do imposto, mas para além disso o abono para falhas que ao abrigo das regras anteriores, ao abrigo das regras atuais, estava excluído de tributação até determinado limite, até 5% do vencimento base, passa agora a estar na sua totalidade sujeito à tributação. Também os subsídios de renda, que eram sujeitos apenas a partir de determinado limite, estavam excluídos até 50% do valor do contrato de arrendamento, passam agora também a ser sujeitos a IRT, assim como as remunerações, portanto, os trabalhadores agrícolas e domésticos acima de 100 mil kwanzas e as compensações por rescisão do contrato de trabalho, que até então também não eram sujeitos a IRT, até os limites que estavam previstos na Lei Geral do Trabalho e que agora passam a estar na sua totalidade sujeitos a imposto. Em linha com este intuito de tributar quaisquer vantagens que o contribuinte ofira, eliminam-se também algumas isenções, de forma a que qualquer rendimento resultante do trabalho prestado seja sujeito a IRT, independentemente daquilo que seja a função ou o cargo praticado pelo contribuinte e, portanto, em linha também com aquilo que já tinha sido inicialmente sinalizado, os rendimentos auferidos pelos cidadãos nacionais com idade superior a 60 anos passam a estar sujeitos, assim como outras isenções, nomeadamente passam a estar também essas portanto, incluídas na base de incidência do imposto. Portanto, há aqui claramente um intuito de uniformizar quer portanto, os contribuintes que estão sujeitos ao IRT, bem como as realidades por estes auferidos, que também é aqui alargada. Passando para o próximo slide, temos aqui as alterações também à determinação da matéria coletável, e aqui o destaque vai para o grupo B, portanto o grupo B de rendimentos, em que a matéria coletável, que até agora correspondia apenas a 70% dos rendimentos obtidos, passa agora a corresponder a 100% do valor do serviço, ok? Portanto, há aqui também, uma vez mais, o intuito de sujeitar cada vez mais todos os rendimentos e depois aqui também um bocadinho em linha com aquilo que o Luís já falou, ao nível da possibilidade de reduzir custos, portanto, ao nível dos contribuintes com contabilidade organizada, seguimos aqui as regras do imposto industrial. Contribuintes com contabilidade simplificada podem então deduzir 30% dos custos incorridos e quem não tenha contabilidade então não tem possibilidade de deduzir quaisquer custos. Ao nível das taxas, que é outra alteração que aqui com especial destaque neste diploma, começamos aqui pelas alterações às taxas do imposto do grupo A, e aqui houve também uma tentativa de tornar o modelo de tributação mais integrado, mais simplificado
e de ter em consideração aqui o princípio da capacidade contributiva. Portanto, o legislador aproveitou aqui a oportunidade para aliviar as famílias com rendimentos mais baixos, aumentando para isso o limiar da isenção em CDRT, que passou então de 34.450 kwanzas para 70.000 kwanzas, aumentando assim o respectivo rendimento líquido disponível. Só a título de exemplo, um trabalhador com um salário bruto de 70.000 kwanzas agora receberá cerca de 68.900 kwanzas, uma vez que apenas descontará os 3% para a segurança social e, portanto, passa a estar a ter de 4.000 kwanzas a mais por mês em termos de liquidez mensal. Ela mantém os 3 escalões, embora as taxas que antes variavam entre 7% e 17% variem agora dos 10% aos 25%, introduzindo-se, portanto, aqui uma maior progressividade do imposto sobre os rendimentos dos escalões mais elevados. Okay? Ao nível dos rendimentos mais altos, dos salários mais altos, há aqui um agravamento da carga fiscal e, portanto, para rendimentos superiores a 250 kwanzas, que antes eram sujeitos a uma taxa de 17%, agora, portanto, passa a ser um escalão máximo para rendimentos de 10 milhões de kwanzas e 25%. Ao nível do grupo B de tributação, temos aqui, portanto, alterações às taxas e, portanto, no grupo B, embora tenhamos para efeitos de pagamento de matéria coletável, que deixamos de olhar apenas para 70% do valor do serviço e passarmos a olhar para 100%, o que nos dava uma taxa efetiva de 10,5%, ainda assim agora estamos a sujeitar 100%, mas a taxa é reduzida para 6,5%. Ok? A taxa sobre a matéria coletável do grupo B também é alinhada aqui um bocadinho com aquilo que foram as alterações ao nível do imposto industrial e, portanto, a taxa passa de 15% para 25%, tal como no grupo C, portanto, que deixamos de ter os 30% para passarmos a ter uma taxa de 25%. E ao nível dos rendimentos do grupo C, a taxa de retenção na fonte, portanto, mantém-se nos 6,5% sem qualquer alteração. Só aqui uma nota para também falar que relativamente aos grupos B e C, aos contribuintes que estejam em regime de autofaturação, portanto, o pagamento dos serviços, quando o pagamento dos serviços deve ser efetuada a retenção na fonte, uma taxa de 2% para os grupos B e dos 6,5% para o grupo C. Esse imposto deve ser entregue aos cofres do Estado dentro dos 5 dias após a retenção da fonte. Também aqui uma nota muito breve para referir relativamente aos titulares de rendimentos do grupo C, isto também um bocadinho em linha com o que o Luís já referiu relativamente ao imposto industrial. Portanto, o prazo para pagamento deixa de ser o final do mês de março e passa a ser o último dia útil do mês de março. Os rendimentos pagos por serviços prestados por pessoas singulares tem também aqui então a taxa de 15%, como já foi referido, e ao nível do grupo B, que portanto segue aqui as tabelas da tabela
as profissões da tabela anexa ao código, há aqui a introdução de algumas classes profissionais adicionais. Estas são as principais alterações ao código do IRT. Claramente o do alargamento da base de incidência, e temos algumas realidades, portanto, bastante comuns naquilo que é o dia-a-dia das empresas no geral e, portanto, que passam agora, então, a constituir base de incidência do imposto. Sara, obrigado pela tua apresentação. Ou seja, nós, no essencial, resumindo aquilo que disseste, verifica-se, de facto, o alargamento da base tributária, da base de incidência do IRT, com novas realidades sujeitas a imposto. Há também o ajustamento de algumas taxas, nomeadamente as taxas aplicáveis e aos escalões, as taxas aplicáveis aos escalões aplicável aos trabalhadores dependentes, portanto, que vai ter um impacto em termos de rendimento líquido disponível para esses trabalhadores. Inclusive, nós, em várias discussões que temos tido com clientes, a média de encargo fiscal para os trabalhadores dependentes ronda os 5%. Por outro lado, para os prestadores de serviços não residentes, há um agravamento significativo da taxa de retenção na fonte. Penso que no meio disto tudo, assim, a boa notícia é, no fundo, a taxa de retenção na fonte, a redução da taxa de retenção na fonte aos prestadores de serviços, ou ao grupo B, passa dos tais 10,5% para os 6,5%. Mas, de facto, não são boas notícias, não vale a pena dizer coisas de outra forma, não são boas notícias para os trabalhadores dependentes, que o alargamento da base tributável vai implicar, naturalmente, um aumento da carga tributária. Mas pronto, são as alterações que foram aprovadas e uma vez que estamos já em cima do tempo que estava previsto para estas apresentações, eu vou passar agora a apresentar o novo Código de Imposto Predial. Este código surge porquê? Surge porque foi recentemente aprovada a lei das autarquias locais e essa lei das autarquias locais determina que essas entidades deverão ter fontes de financiamento próprio e fontes de financiamento próprio essas que naturalmente resultam da cobrança de impostos esses que serão impostos locais, como acontece com o imposto predial, e também com o objetivo de dar a essas autarquias locais a sua autonomia administrativa e financeira que elas tanto necessitam. Isto por um lado. Por outro lado, estas alterações têm também em vista o fomento da atividade económica mediante a tributação de terrenos e de prédios que atualmente estão desocupados ou improdutivos e, portanto, foi objetivo do legislador dinamizar essas propriedades para que elas tenham, de facto, um contributo ativo importante para a atividade económica. Muito bem, passando à incidência do imposto. Nós agora temos este novo imposto, o imposto predial, portanto, desaparece a expressão urbana, a palavra urbano, é apenas imposto predial. Este imposto predial tributa a chamada propriedade estática e também a propriedade dinâmica que até à data em vigor, até a data de entrada em vigor deste novo diploma, era tributada pelo o antigo regulamento de CISA, Imposto de Sucessões e Doações, que data de 1931. Portanto, esta nova lei derrogou esse regulamento, a CISA deixou de existir, deixou de ser aplicável à transmissão dos imóveis e a transmissão dos imóveis passa agora a ser disciplinada também pelo novo Código do Imposto Predial. Portanto, como eu disse há pouco, este novo código tributa a propriedade estática, que é a propriedade correspondente, que é a propriedade que é detida pelos contribuintes, esteja ela arrendada ou não. Portanto, quando a propriedade não está arrendada, tributa a sua propriedade, a sua detenção. Quando está arrendada, este novo código tributa o rendimento, as rendas decorrentes dessa propriedade. E, como referi há pouco, tributa também a transmissão da propriedade, seja ela gratuita ou onerosa. Portanto, se eu vender um determinado imóvel, um edifício, um apartamento, essa venda agora a ser disciplinada do ponto de vista fiscal por este novo diploma. Em termos de matéria coletável, relativamente aos prédios urbanos, não há grandes novidades. Portanto, a matéria coletável corresponde ao valor patrimonial resultante da avaliação
E aqui é importante desde já referir que este diploma, portanto o novo Código de Imposto Predial, vai ser regulamentado através de um diploma próprio em que se vai disciplinar a avaliação e reavaliação dos prédios urbanos e rústicos, entre outros aspectos, nomeadamente uma revisão das matrizes prediais desses mesmos prédios. Portanto, isto significa o quê? Significa que nós podemos contar, a médio prazo, com o aumento do valor patrimonial, e para quem não sabe, o valor patrimonial é o valor fiscal dos imóveis, portanto, é o valor de base para o cálculo da taxa de imposto predial quando esses imóveis não estão arrendados e, portanto, é expectável, como disse há pouco, se verifique um aumento desse valor patrimonial a breve prazo. Uma novidade também importante, os prédios rústicos passam agora a ser tributados. Anteriormente não eram abrangidos pelo imposto predial urbano. Portanto, os prédios rústicos passam a ser tributados. E é preciso ter consciência que em Angola existe um grande número de prédios que, face às suas matrizes desatualizadas, e já agora uma nota importante, prédios para efeito deste imposto, um prédio pode ser um terreno, pode ser um edifício, como pode ser também uma fração autónoma, um apartamento. Para efeitos deste imposto, tudo é considerado prédio. E, portanto, estava eu a dizer que os prédios rústicos passam agora a ser tributados e temos que ter consciência que em Angola muitas das matrizes prediais ainda estão desatualizadas. Portanto, ou há uma atualização das matrizes prediais, ou então estas alterações pouco efeito têm, seja para os prédios urbanos, seja para os prédios rústicos. Isto no que respeita à tributação dos imóveis detidos, portanto, daqueles imóveis que nós, por exemplo, utilizamos para a nossa habitação. No que respeita aos imóveis que nós, detidos, mas que nós arrendamos a terceiros, as regras não sofrem grande alteração. Portanto, as regras neste novo código mantêm-se. Relativamente às transmissões gratuitas, como eu referi há pouco, portanto, elas passam agora a ser disciplinadas por este novo diploma. E, como vamos ver mais à frente, há um alargamento da base de incidência tributária das transmissões, ou seja, dito de outra forma, há um conjunto de factos que passam a relevar para efeitos fiscais, sendo equivalentes a transmissões de património, a transmissões de bens imobiliários. E, portanto, esses novos factos, agora abrangidos pela alçada da lei, vão passar também a pagar imposto. Mas já lá chegaremos. Portanto, relativamente às taxas de imposto predial, há uma atualização das mesmas, uma atualização, aumento das mesmas. Temos agora uma taxa de 0,6% para os terrenos para construção e temos aqui uma alteração muito relevante, que diz respeito ao agravamento das taxas em 50% de prédios desocupados há mais de um ano, bem como dos terrenos para construção sem aproveitamento útil ou efetivo durante 3 anos consecutivos ou 6 interpelados. Ou seja, como eu disse há pouco, na gênese deste documento está também o objetivo do Governo proceder à dinamização, no fundo, ao objetivo de trazer para a economia produtiva um conjunto de propriedades que neste momento não têm qualquer interesse, não desenvolvem, não estão afetos ao desenvolvimento de qualquer atividade. E, portanto, nesse sentido, foi estabelecido um agravamento em 50% das taxas de imposto predial, sempre que esses prédios, terrenos, apartamentos, edifícios, o que seja, estejam desaproveitados, estejam inativos. E há uma norma bastante interessante, que já existe noutras jurisdições, que estabelece que se consideram desocupados ou inativos os prédios em que não houver contratos em vigor e faturação mensal de fornecedores de eletricidade, água ou telecomunicações. Portanto, aqueles prédios, aqueles edifícios, apartamentos em que não há contratos com fornecedores de eletricidade, com prestadores de serviços de telecomunicações, à partida serão considerados desocupados. E este novo código estabelece também uma norma que determina que estas entidades comuniquem de forma, por via eletrónica, à AGT, os contratos em vigor e, eventualmente, as faturações associadas a esses mesmos contratos. Portanto, isto é algo a terem atenção no futuro e, naturalmente, que também daqui o Estado espera vir a arrecadar mais receita. Como eu disse, relativamente às taxas, não há novidades, seja na taxa de CISA, seja na anterior taxa de CISA,
que agora é taxa de imposto predial nas transmissões de imóveis, portanto ela mantém-se em 2%, à qual acresce, é preciso termos presente, acresce o imposto selo à taxa de 0,3%, portanto nada muda. Relativamente às taxas, à taxa de retenção na fonte sobre as rendas dos imóveis, também nada muda. A taxa efetiva é de 15%, portanto é a taxa de 25%, mas depois é aplicada apenas sobre parte da matéria coletável, que dá a taxa efetiva de 15%. Outras alterações relevantes, muito rapidamente. Suspensão, esta alteração é bastante interessante para as empresas que se dedicam à promoção imobiliária, sejam aquelas à promoção e à mediação imobiliária. Empresas que compram terrenos para construção ou empresas que compram, por exemplo, edifícios para ligeira reabilitação para depois os colocarem em venda, no mercado, passam a beneficiar de um período de 3 anos, no caso dos terrenos, ou de 2 anos, no caso dos edifícios, de suspensão de tributação do imposto predial, portanto não há liquidação do imposto durante este período, se no prazo de 30 dias comunicarem à repartição fiscal competente a intenção de revender de construir e revender esses imóveis. Uma norma bastante relevante que já existia no anterior regulamento da CISA, mas que agora foi eliminada, o final daquilo que era a disposição anterior, portanto, eliminando-se esse final, altera por completo a norma. Ou seja, passa a estar sujeito a imposto predial, portanto, mas aqui na vertente de transmissão, a aquisição de cotas ou partes sociais de entidades que possuam bens imóveis quando algum dos sócios passa de ter 50% ou mais do capital. Portanto, eliminou-se aquela referência à intenção de adquirir os imóveis que estava contemplada na norma anterior. Saliento para as empresas para o setor financeiro que esta alteração é também aplicável aos fundos de investimento. Uma alteração bastante, portanto, estamos a falar aqui do alargamento da base de incidência objetiva do imposto. Uma alteração também muito relevante para as transações imobiliárias em Angola. Como nós sabemos, há um conjunto vasto de transações que não se materializam através de escritura pública por dificuldade na obtenção de toda a documentação relativa aos imóveis e é muito habitual serem emitidas procurações irrevogáveis a favor do adquirente. A emissão dessas procurações irrevogáveis, quando houver uma renúncia do direito de revogação ou cláusula de natureza semelhante, que impeçam o representante de revogar essa procuração, a emissão dessas procurações passam a estar sujeitas também à tributação em sede de imposto predial, à taxa de 2%. Portanto, isto é uma alteração muito relevante e que, sobretudo a nível das transações particulares, isto é muito habitual. Por fim, só para terminarmos aqui o imposto predial, uma norma que foi introduzida na lei que aprovou o Código do Imposto Predial, que necessita de esclarecimento urgente por parte da AGT. E esta norma determina ou consagra a isenção em sede de IVA da transmissão e da locação de quaisquer bens imóveis. Portanto, quanto à transmissão, não há nada a dizer, é claríssimo, já existia anteriormente. Agora, a isenção na locação de quaisquer bens imóveis abre aqui uma caixa de Pandora. Porquê? Porque se era verdade que a locação, portanto, o arrendamento de bens imóveis para a habitação estava isento de imposto, o mesmo, como sabemos, não acontecia com os imóveis para comércio e serviços. E, portanto, esta norma, tal como está, significa que, após a entrada em vigor destas alterações, os arrendamentos para comércio e serviços deixam de estar sujeitos ou passam a estar isentos, dito de outra forma, tecnicamente mais correta, portanto, estes arrendamentos passam a estar isentos de IVA, o que coloca aqui, o que pode, à primeira vista, parecer interessante, mas coloca uma outra questão, é que para aquelas empresas que se dedicam à promoção imobiliária, para posterior arrendamento, da construção, para posterior arrendamento desses imóveis junto de terceiros, essas empresas deixam de deduzir todo o IVA que suportaram na construção, portanto, nos materiais destinados à construção dos imóveis, e isto significa que, quando vão arrendar ou quando vão vender esses imóveis, posteriormente vão ter que refletir todos esses custos. Portanto, é algo que é urgente esclarecer por parte da AGT.
Muito bem, passando agora às alterações ao CGT, ao Código Geral Tributário. Portanto, há também alterações bastante significativas, nós vamos apenas elencar algumas delas, mas há de facto alterações muito significativas para os contribuintes, sejam pessoas singulares ou pessoas coletivas. Começando pelo domicílio fiscal eletrónico, portanto, passa a haver a obrigatoriedade dos contribuintes possuírem um domicílio fiscal físico, que consta da sua ficha de cadastro, portanto, nada de novo, mas também um domicílio fiscal eletrónico. Portanto, todos os contribuintes vão ter que passar a ter um domicílio fiscal eletrónico, sendo que, à semelhança do que sucede em muitas jurisdições pelo mundo fora, a comunicação entre a AGT e os contribuintes vai passar a ser feita também por via eletrónica, ela já é feita, mas a comunicação formal passa também a ser feita por via eletrónica. Portanto, é expectável que no futuro os contribuintes que tenham um domicílio fiscal eletrónico recebam, por exemplo, notificações por via eletrónica, o que hoje ainda não é possível. Estabelece um limite de 350 mil kwanzas para a realização de pagamentos em numerário, portanto, nada de muito relevante. Uma norma que limita o cálculo dos juros compensatórios, se houver um pagamento espontâneo. Uma alteração que diz respeito à responsabilidade dos administradores e gerentes por dívidas e multas fiscais. Isto é uma alteração bastante relevante, que passa pelo seguinte, ou que impacta no seguinte: quando os gerentes e administradores se desvinculam das sociedades em que prestam serviços, a sua responsabilidade fiscal não se estanca. Portanto, é necessário perceber se, quando saímos das empresas, a responsabilidade das empresas, portanto, o cumprimento das obrigações fiscais das empresas, se ele está em dia. Porque se não estiver em dia, e se porventura a sociedade não tiver património suficiente para satisfazer essas obrigações fiscais, no futuro, quando elas respeitem factos tributários ou a dívidas cujo prazo de pagamento se verificou na altura em que estes administradores e gerentes estavam efetivamente na sociedade, embora agora já tenham saído, por exemplo, há 2 anos, o facto de terem saído há 2 anos não significa que não sejam responsáveis por dívidas fiscais e multas fiscais se o património da sociedade não for suficiente para o pagamento das mesmas. Portanto, isto é algo a ter em atenção. Já existia portanto, na versão anterior, na versão antes desta revisão do Código Geral Tributário, mas eliminou-se uma pequena referência que faz toda a diferença. A pequena referência é que, anteriormente, a AGT tinha que fazer prova que a insuficiência do património era culpa desses gerentes ou administradores. Portanto, eliminando-se essa referência, deixou de haver esse ónus de prova por parte da AGT e, portanto, basta que se verifique o facto objetivo de insuficiência do património da sociedade para que os administradores e gerentes possam ser responsabilizados. Por fim, só mais 2 referências e respeitando-se a informação bancária. As alterações ao CGT impõem que no início da atividade, ou no caso de se verificar uma alteração dessa atividade, as pessoas singulares ou coletivas devem informar a AGT das contas bancárias utilizadas para recebimentos e pagamentos relacionados com a sua atividade. Portanto, os contribuintes, pessoas singulares ou coletivas, têm que passar a informar a AGT das contas bancárias que utilizam para o desenvolvimento da sua atividade. E como se isto por si só não bastasse, há aqui uma outra alteração que diz que passam a estar definidas, portanto, que vem definir as situações em que, no âmbito da inspeção tributária, a AGT pode aceder a informações e documentos relacionados com essas mesmas contas bancárias cujo contribuinte informou quando iniciou ou alterou a sua atividade. E uma das situações em que a AGT pode aceder a essas contas ou documentos bancários, ou informação bancária, respeita à falta de cumprimento de obrigações fiscais. Portanto, um contribuinte que não cumpra com as suas obrigações fiscais de natureza declarativa passa a estar sujeito a que a AGT lhe solicite as informações, ou tenha acesso às informações, independentemente de solicitar, informações bancárias, documentos e outros que permitam verificar a atividade desse mesmo contribuinte.
Portanto, isto é uma alteração muito, muito relevante. Não acredito que seja materializada nos próximos 2, 3, 6 meses. Portanto, isto ainda vai, certamente, ser aso de alguma discussão, mas é de facto muito, muito relevante. Só para terminar, estamos mesmo em cima do tempo, ainda queríamos pelo menos responder a 2 ou 3 perguntas. Compensação de créditos e dívidas tributárias. Portanto, passa, à semelhança do que já existia no Código antes desta revisão, é possível nós compensarmos créditos tributários com dívidas tributárias. Mas essa compensação só é possível, ou só passa agora a ser possível, quando os impostos a compensar sejam um encargo do contribuinte. Ou seja, eu não posso compensar um crédito que eu tenho sobre a AGT com a retenção na fonte de IRT que eu vou ter a entregar, que eu vou ter que entregar quando faço o processamento salarial dos meus colaboradores. Portanto, isso não é de todo possível. No passado recente era prática comum, portanto, a AGT era bastante benevolente, né, nesse aspecto e permitia a compensação mesmo com retenção na fonte de terceiros. Portanto, com a nova redação da norma, isso deixa de ser possível. Muito bem, e assim acabamos a nossa apresentação. Eu queria pelo menos reservar agora 5 minutos que sejam para responder a algumas questões que entretanto foram sendo colocadas. Eu fui vendo aqui muitas questões, não teremos tempo certamente para responder a todas, mas pelo menos 2 ou 3 eu gostaria de responder. Luís. Sim, Gustavo, se calhar começava eu, já que começámos também pelo imposto industrial, uma pergunta que é bastante pertinente e que tem a ver com os prejuízos fiscais e com a alteração do prazo de reporte dos prejuízos fiscais. Portanto, a dúvida que existe é a partir de quando é que este novo prazo de reporte de 5 anos se aplica. Ou seja, se aplica a todos os prejuízos que nós já gerámos até o momento de entrada em vigor da lei, ou se apenas se aplica aos prejuízos produzidos após a entrada em vigor da lei. Nós não temos resposta para esta situação, ou seja, a lei não tem um regime transitório que preveja que dê resposta a esta pergunta, que é uma pergunta bastante pertinente. O que nos parece que deverá acontecer, ou pelo menos a mim me parece que deverá acontecer, é que este prazo de 5 anos só se aplique aos prejuízos gerados a partir de 2020. Agora, a AGT poderá ter um entendimento diferente, este é um entendimento mais restritivo, a AGT poderá ter um entendimento diferente e seguramente irá esclarecer esta questão mais à frente. Luís, de facto, me parece ser isso de facto que faz sentido, ou seja, nós não vamos ter uma aplicação retroativa desta norma, ainda que ela seja mais favorável para o contribuinte. A lei aplica-se a partir da sua entrada em vigor, portanto, eu diria que a interpretação que será mais plausível é que esta norma apenas se aplicará aos prejuízos fiscais gerados a partir de 2020. Mas como tu referiste bem, portanto, é preciso que, esta é a nossa interpretação, é preciso que a AGT também clarifique, eventualmente através da via administrativa, a aplicação na lei do tempo desta norma em concreto. Muito bem. Aqui uma questão também relativamente à entrada em vigor da lei da produção de efeitos das alterações ao código do IRT. Sara, se quisesse esclarecer. Sim. Portanto, eu tenho aqui uma questão que também é pertinente, que é qual é que deve ser o tratamento a aplicar aos rendimentos decorrentes dos contratos de arrendamento já iniciados e, portanto, com a entrada da nova lei a partir do dia, portanto, 1 de setembro, os rendimentos, portanto, os subsídios de renda, ainda que decorram de contratos já celebrados, devem ser sujeitos à tributação a 100%. Da mesma forma que também há aqui outra questão, que é relativamente às gratificações de férias e ao subsídio de Natal, também devem passar a constituir base de incidência na sua totalidade a partir dos pagamentos que sejam feitos a partir do dia 1 de setembro. Pois uma outra questão que entretanto foi colocada diz respeito à entrada em vigor a partir de que momento é que se aplica a nova taxa de retenção na fonte de 15% aos fornecedores não residentes.
Portanto, este é um tema, de facto, muitíssimo pertinente, não tanto pela data de aplicação da taxa, mas sim pelo efeito que ela vai ter relativamente a realidades que vêm do passado. Ou seja, dito de outra forma, nós temos contratos, por exemplo, que foram celebrados há 2 anos, há 1 ano, e que os seus pagamentos, a sua execução vai perdurar, vai se materializar já na vigência da nova taxa de retenção na fonte. Quando, no dia 19 de agosto, ou após 19 de agosto, com a entrada em vigor destas alterações, nós formos fazer um pagamento, ainda que o contrato tenha sido assinado há 2 anos atrás, quando eu for fazer o pagamento, eu vou ter que reter à taxa de 15%. Portanto, eu vou ter que aplicar a nova taxa, não obstante eu tenha um contrato que foi celebrado há 1, 2, 3 anos, 5 anos, não interessa. Portanto, aqui a lógica é uma lógica de caixa. É no momento que eu vou fazer o pagamento que eu devo fazer a retenção na fonte. Portanto, isto coloca-nos aqui uma questão que... Sim, isto é a mesma coisa que aconteceu quando a Lei 797 desapareceu, não é? E que passou das anteriores taxas de 3,5% e de 5,25% para a nova taxa de 6,5%. Também nessa altura se colocou a mesma questão e o que interessa, o facto tributário é o momento do pagamento, ainda que a fatura seja muito anterior. Ainda que seja uma fatura com 5, 6, 7, 8 anos, não interessa. O que interessa é o momento do seu pagamento, esse é que é o facto tributário e qual é que é a taxa que está em vigor no momento do facto tributário, ou seja, do pagamento. Se for a nova taxa, então neste caso tem que se aplicar a nova taxa. Exatamente. E isto levanta aqui algumas questões, nomeadamente naqueles casos em que nós estamos a fazer o pagamento ao exterior, submetemos o processo, portanto, o pedido de transferência ao banco, por algum motivo não fazemos logo a retenção na fonte e, entretanto, chega o dia 19 de agosto e a questão coloca-se. Portanto, eu vou fazer agora a retenção vou entregar a retenção na fonte à taxa de 6,5% ou à taxa de 15%. Portanto, isto é uma das questões que se coloca e que tem que ser devidamente analisado, porque a verdade é que eu submeti o processo junto da instituição financeira ainda na vigência da anterior norma, mas também é verdade que eu só vou efetuar a retenção na fonte já na vigência da nova norma. Portanto, à partida, o que eu terei que fazer é, de facto, suportar os 15% de retenção na fonte quando eu for entregar a retenção ao Estado, ainda que eu tenha submetido o processo muito antes, mas eu só vou fazer a retenção na fonte nessa altura, portanto, já na vigência da nova norma e tenho que aplicar a taxa de 15%. Bom, já excedemos em 10 minutos o nosso tempo. Infelizmente há muitas questões que foram colocadas. Só para terem uma ideia, nós tivemos ainda há pouco, vi que estavam 200 nesta sessão, portanto é um número muito significativo. Repete, por favor, que não se ouviu. Estava a dizer que consultei há bocado que estavam 213 participantes nesta sessão. Portanto, é um número muito significativo, o que é bastante interessante e que, no fundo, revela também o interesse que estes temas cada vez mais despertam na sociedade angolana e cada vez mais têm que despertar, porque, de facto, as questões fiscais são cada vez mais fazem parte do dia-a-dia das nossas empresas, da nossa atividade enquanto contribuintes individuais e nós temos que pagar os impostos que a lei determina, naturalmente, mas temos que pagar só esses impostos que a lei determina, não temos que pagar mais do que aqueles que estão previstos na lei e daí, naturalmente, o apoio de assistência especializada ser essencial para nós estarmos, em primeiro lugar, em integral cumprimento com a lei em vigor, mas também conseguirmos eliminar as ineficiências fiscais que muitas empresas ainda vão tendo. E com isto damos por terminado este primeiro Tax Webinar da KPMG Angola, esperando que a informação apresentada se venha a revelar útil no futuro para a vossa vida profissional e pessoal. Resta-me então agradecer em nome da KPMG a presença de todos, fazendo votos de que fiquem bem e se mantenham seguros. Muito obrigado, o resto de um bom dia e até breve. Muito obrigado. Obrigado.